Estamos encerrando a nossa série de uma mulher confiante e para concluir nós vamos falar, né? A primeira, uma mulher confiante, ela sabe, ela entende o amor do pai por ela, ela não tem medo, ela, em terceiro lugar, ela tem atitudes positivas. Quarto, ela se recupera das coisas passadas, o que é passado não tem tanta importância para ela mais, né? 6, ela age. E 7, para concluir, uma mulher confiante não vive na dúvida. É muito difícil quando a gente vive na dúvida. É um desafio viver, é muito desgastante, é muito frustrante, é muito dolorido viver na dúvida. Quando eu duvido de alguma coisa, é difícil romper, é difícil avançar, porque a dúvida, ela traz medo. Se vocês perceberam, todas essas condições que eu coloquei para você, uma vai puxando a outra. E viver na dúvida é o se vai dar certo, se eu vou conseguir, se eu posso. E eu já falei com isso, se o se para você, né? Que o se é uma dúvida assim que eu não sei onde vai dar, eu não sei qual vai ser o resultado. A pessoa, a mulher que está conectada com Deus, que ela vive com Deus, que ela tem intimidade com ele, ela sabe quem ela entende qual é o propósito dela. E no coração dela não tem dúvida, não tem sombra de dúvida. Ela sabe para quê, por quê. Se ela não sabe, ela tem paz no coração dela para prosseguir, porque ela entende que aquele que é maior que ela, que é o nosso Deus, está no controle de todas as coisas quando você dá o controle para ele. Porque a maior mentira que nós temos ouvido, não sei você, mas eu tenho visto muita gente falar, Deus está no controle. Deus só está no controle quando você dá o controle para ele. Ele deu livre arbítrio para você fazer o que você bem entender da sua vida. Aí você fica metendo os pés pelas mãos, faz o que você bem entende e fala, Deus está no controle. Pera lá. Se você bater o carro, Deus está no controle. Se você está doente, Deus está no controle. Se você se ferra, Deus está no controle. Pera lá. A tua vida está totalmente entregue a Ele? Você não controla nada, absolutamente nada, 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 nada? Então aí Ele está no controle. O que você vai comer amanhã, a conta que você tem que pagar amanhã, a decisão que você tem que tomar amanhã, é Ele que está direcionando? É Ele que está falando na sua boca? Então aí Ele está no controle. Os sentimentos que você tem sentido é o que Ele quer que você sente? Então aí Ele está no controle. Mas quando você tem dúvida, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse um marido diferente, se os meus filhos fossem diferentes, se eu tivesse alguém para me ajudar, tudo seria diferente. Pera lá, sabe o que Deus faz? Deus bate nas suas costas e fala assim, ei, tô aqui. Se fosse diferente, pera lá, eu tô aqui. Por que você não me chamou? Por que você não me chamou para entrar com você nessa? Por que eu não estou com você aí? Então a dúvida, ela vem no seu coração porque você não está conectada com ele.
Então, deixa eu te falar uma coisa. Seria diferente se você tivesse chamado ele. Não se o seu marido fosse diferente, não se os seus filhos fossem diferentes, não se você tivesse dinheiro, não se você tivesse estudado. Seria diferente se ele estivesse com você. O problema é que você anda sozinha. E aí depois, a hora que o bicho pega, você chama ele para resolver para você, que é o tal do bombeiro para apagar o incêndio. Então, ele coloca certeza, ele é a verdade, ele é a luz no seu coração. Quando você está com ele, você tem certeza do que você tem que fazer, as atitudes que você tem que tomar e o que vai acontecer. Olha aqui, você vive se lamentando quando você tem dúvida. Ai, como é difícil, ai, não dá, ai, eu não aguento mais. Você vive se lamentando, murmurando. Quantas vezes eu fui assim, eu fui essa, que murmurou, que lamentou, ai meu Deus, e me esqueci de chamar ele, de andar com ele, de perguntar para ele se era isso. Como eu tinha dúvida, como eu não sabia, como eu tinha medo, como eu não entendia, eu ficava me lamentando. Mas quando eu sei quem eu sou nele, quando ele está comigo, o si desaparece, a dúvida vai embora. O Pai, ele anda com você, se você quiser que ele ande com você. Ele vai com você se você chamar ele para ir. Ele está sempre disposto. Ele nunca dorme. O problema é que você não tem uma vida com ele. Diz a palavra assim, que ele está comigo e ele não me abandona. Sou eu que abandono ele. Eu que abro mão dele. Eu que deixo ele para trás. Você se espantará quando você se entregar com Deus totalmente. Você vai se espantar. E eu queria que você testemunhasse aí. Você fizesse essa experiência desses 7 passos e começar a viver com esses propósitos. E você vai se espantar do que Deus pode fazer na sua vida. Você vai se espantar da grandeza de Deus e com o que você pode fazer com ele. Você não precisa ter certeza que o que você sente é de Deus. Quando você está com ele, o seu sentimento tem valor. É ele e pronto. Vai dar certo e pronto. Está resolvido e ponto. Tem um ponto final. Não tem um ponto de interrogação no final da situação. Se levante. Seja a pessoa que Deus quer que você seja. Uma mulher confiante, vitoriosa, que avança, que conquista, que desfruta. Seja essa. Seja essa. Então, esse foi os 7 segredos de uma mulher confiante. Que você possa colocar esses segredos e começar a praticar esses segredos e começar a viver isso. E para que você seja mais confiante, para que você avance, prossiga. Deus não gosta de gente parada, porque Deus é movimento. Ele diz assim, haja, ele fez, ele movimenta, tudo é diferente, tudo é novo. E é isso que ele tem para você, uma vida de novidade. Que você relate aí para mim, depois, se você tem conseguido praticar esses segredos aí, que não são segredos, mas que são coisas possíveis de nós fazermos para termos uma vida plena em Deus. Amo vocês, tenho buscado do Senhor uma palavra para que enche o teu coração, para que você possa aprender mais de Deus e desfrutar mais dele. Fica com Deus.